Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês. Eu resolvi dar uma parada, né? Tipo, em vez de dar continuidade aos elementos pré-textuais, resolvi falar um pouco sobre a apresentação propriamente dita do TCC, que tem alguns inscritos que vão logo apresentar o TCC, então eu resolvi dar uma atenção um pouco maior para isso, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, hoje você vai aprender basicamente os conceitos, né, para você fazer um bom discurso, uma boa oratória, como preparar o seu discurso e os erros mais frequentes na apresentação, beleza? Então, vamos lá. Bom, vou começar aqui falando um pouco sobre os conceitos iniciais, né? Basicamente, Aristóteles dizia, para uma pessoa ser um bom orador, ela precisava de 3 elementos principais, que seria o ethos, que depende propriamente do caráter do orador, ou seja, é quanto esse orador ele consegue transmitir no discurso dele autoridade e moral, ou seja, tem mais a ver com, seria essa parte com que o orador consegue transmitir para o público dele, mas também tem a ver com a influência que ele exerce no discurso, quanto de autoridade que ele passa no discurso dele. Próximo elemento que é necessário, segundo Aristóteles, que seria, no caso, o quanto o orador transmite de emoção no discurso dele. Ou seja, seria o quanto que ele extrai de emoção do público. Porque um bom orador, ele tem que, além de se envolver no discurso, ele tem que envolver pessoas, ok? Próximo elemento, logos. Segundo Aristóteles, um bom orador, ele tem que ter o poder de convencimento através da lógica. Se ele não conseguir passar através da lógica os argumentos dele, ele não é um bom orador. Esse é um dos principais argumentos do Aristóteles, ou seja, que seriam argumentos verdadeiros ou prováveis. Ok? Beleza. É que eu vou explicar um pouquinho também sobre as diferenças entre retórica e eloquência, tá? E a oratória propriamente dita. A retórica seria a arte de expressar pela palavra, sim, só que seria se expressar de uma forma persuasiva. Seria eu colocar os meus pensamentos ordenados por meio de uma sequência lógica. Enquanto a retórica é a parte teórica do discurso, a eloquência seria a parte prática, ou seja, seria como eu coloco essa sequência ordenada de pensamentos de forma a transmitir ao meu público o que eu quero passar com emoção, ok? E a oratória seria, propriamente dito, a arte de falar em público por meio de uma sequência clara, objetiva e estruturada. E ela faz uso desses 2 elementos, que são a retórica e a eloquência. Beleza? Qualquer críticas, dúvidas, sugestões, comentários, vocês colocam aqui embaixo para mim, tá? Acabamos essa parte conceitual. O que você precisa, propriamente dito, para fazer o seu discurso? As questões que você deve se perguntar e responder, né, antes de fazer um discurso. Primeiro lugar, o tema que você vai trabalhar no seu discurso. Segundo lugar, qual é a finalidade da apresentação? No caso de vocês, seria a obtenção do título de graduação. A que se destina essa apresentação? Qual que é o objetivo dela? Quantas pessoas serão? Vai ser só a banca ou você vai chamar algum parente e familiar? Isso tem que ser levado em conta. Porque se forem muitas pessoas, aí você vai ter que ter um tom de voz maior, você vai ter que ter um espaço maior, então isso tem que ser levado em conta, ok? Beleza, próximo item. Onde eu devo ficar? Será que todos me ouvem e enxerguem? Um item importantíssimo. Ou seja, quanto mais pessoas, maior tem que ser o lugar e mais alta vai ter que ser a sua voz. Se você vai usar algum recurso tipo o microfone ou não. Como que você vai olhar para a plateia, ok? O que eles precisam? No caso, eles precisam ouvir a sua mensagem,
adequadamente, né? E te entenderem. E o que eu preciso? Eu preciso passar a mensagem, certo? Aí o tempo de duração, né? Geralmente um trabalho de TCC dura de 20 a 30 minutos. Geralmente, tipo, se você está fazendo um trabalho que não tem protótipo, geralmente 20 a 25 minutos você já termina. Mas se tem protótipo é um pouquinho mais. Que lembre-se, você vai terminar a sua apresentação, vai ter a rodada de perguntas e se tiver protótipo aí é que você vai mostrar, ok? Aí com quais recursos eu conto? Seria se você vai apresentar com slides ou não. Geralmente, apresentação de TCC, eu nunca vi apresentação de TCC sem slides. Aí agora vamos às dicas na hora da apresentação. Fazer um roteiro. Não confie na sua memória, porque se você for memorizar alguma coisa, memorize o esquema, né? Os esquemas. Faça um mapa mental e memorize os pontos principais, se você for memorizar, ok? Aí o segundo item, prepare-se muito, sim. Não só fazendo o roteiro, como praticando. Pratique olhando para a parede ou com algum colega. Faça isso. Prepare-se muito até a hora da apresentação. Quanto mais você se preparar, maiores as chances de você não cometer erros, ok? Terceiro, fazer aquecimento vocal. Isso já vai te ajudar muito. Aí outro item, tenha confiança, porém não expectativas muito elevadas. Ou seja, se você não está acostumado a falar em público, se você tem aquele nervosismo que é comum, muitas pessoas têm esse medo de falar em público. Pouquíssimas pessoas têm essa confiança. Então, não, tipo assim, tenha confiança de que você vai se apresentar bem. Porém, se você cometer algum erro, não se torture. É comum, entendeu? O próximo item, muito importante. Sua audiência não irá te ferir. O que eu quero dizer com isso? Quando você está se expondo, principalmente na frente de outras pessoas, você está se expondo fisicamente, mentalmente, e é aí que a sua adrenalina ela vai a 1000. Por quê? Porque o medo ele é uma característica de defesa do nosso corpo. Quando o nosso corpo libera a adrenalina, há um descontrole do organismo, ou seja, geralmente a gente libera adrenalina em situações de perigo. Que é para quê? Para você correr, para você fugir do perigo. Só que neste caso, você não vai poder fugir. Você vai ter que enfrentar esse medo. E é aí que você tem que se acalmar, respirar bem fundo. Se for preciso, faça pausas, tome água, entendeu? O importante é você ter confiança e segurança para passar a mensagem, ok? Alguns sintomas, né, quando você tem esse pico de adrenalina. Tremor nas pernas, secura ou excesso de salivação na boca, gagueira, tremor na voz e por aí vai. Então, por isso que você tem que se acalmar, dê uma pausa, fale devagar, se for preciso, e dê continuidade. Se você errar, se não for um erro muito brusco, assim, muito grave, não se desculpe e vá em frente, ok? Aí, um item muito importante. Geralmente no começo da apresentação é o momento que você tá mais nervoso, porque você fica ansioso, você quer acabar logo. Então não se apresse no começo, que aí geralmente que muitas pessoas erram. Muitas pessoas erram no começo. Então fique calmo. Primeiramente se apresente o seu trabalho e aí sim você começa dando a introdução ao seu trabalho. Beleza? Agora este item, não se desculpe se não for necessário, que era o que eu já havia mencionado anteriormente. Se não for um erro muito brusco, vá em frente, ok? Comece com uma conversa quieta e convencional. Sim, tenha em mente que a banca, imagine como se você estivesse conversando com o seu amigo. Trate a banca como seu amigo, mas seja coloquial, mas não informal, ok? Próximo item, não falar sem demonstrar envolvimento com a mensagem a ser passada. Sim.
Aristóteles já dizia, né? Um bom orador tem que saber transmitir o seu conteúdo e levar consigo uma emoção, transmitir essa emoção para a plateia. Então, procure transmitir a mensagem com algum tom de emoção, beleza? Dê ritmo e use pausas para separar blocos de ideias ou dar ênfase. Sim, a neurociência afirma que, basicamente, você está falando por 10 minutos ininterruptos, com o mesmo tom de voz, isso faz com que o seu espectador perca o interesse. Então é bom você dar um ritmo, quebrar um pouco usando pausas para você despertar a atenção do público. Esse é um item que você tem que praticar muito. Conheça seus vícios, porque só assim você conhecendo seus vícios que você vai saber tratar e corrigi-los. Vícios, eu quero dizer vícios de linguagem, ok? Então, treine. Aí como que você faz? Você pega, escreva o seu discurso em um papel e grave ele. E depois ouça. Aí você analise aonde você está errando, o que dá para melhorar e aonde que você está acertando, ok? Faça isso várias vezes, até você conseguir um resultado que você acredite que esteja satisfatório ou que você esteja contente, beleza? Corrija-se a si mesmo em conversas informais com amigos também. Você pode treinar também com seus amigos. É um bom método. E por último, mas não menos importante, os erros comuns na hora de se apresentar. No caso, ultrapassar o tempo. Esse é um item comum, porque geralmente as pessoas elas focam muito em uma parte. Hora que tem que dar continuidade, hora que tá passando o tempo, fala, putz, eu tenho que falar de mais e mais coisas e eu já perdi um bom tempo explicando. É normal você ter em uma parte do seu trabalho um item específico que necessite de uma certa atenção, né? Que seria o clímax do seu trabalho, né? Aquela parte que é necessário você explicar mais minuciosamente. Contudo, eu aconselho você a preparar o seu roteiro, escrever ele, treinar ele e cronometrar. Se ele estiver dentro dos 20 a 30 minutos, beleza, continue assim, ok? O item que eu havia mencionado, seja informal, mas não coloquial, evite vícios de linguagem. Manter o tempo todo a mesma modulação de voz, sim, isso causa uma certa monotonia e a plateia perde o interesse no assunto a ser tratado. Portanto, saiba dosar os tons de vozes, ok? Quando você tiver que dar alguma ênfase, você aumenta um pouco a sua voz. Agora, quando for explicar algum assunto normal, abaixa, entendeu? Use um certo tom de voz, entendeu? Altere a sua voz conforme o assunto a ser tratado. Conforme você quer dar mais ênfase ou menos ênfase, beleza? Vícios de linguagem, que eu havia mencionado anteriormente, que você precisa, mas para você saber os seus vícios de linguagem, você vai ter que treinar. É só assim que você consegue. E um item muito importante que eu vejo muita gente errar. Não deixe a banca perceber que você domina só a sua parte. No caso de um grupo, né? Se você for sozinho, você vai ter que saber tudo mesmo. Ou seja, saiba o seu trabalho de cabo a rabo. Mesmo que, mas a minha parte é essa. Não, mas saiba a parte do seu colega, porque na rodada de perguntas todos serão questionados. E provavelmente a banca pode sim. E eu vejo muitas bancas fazerem isso para saber se você sabe todo o conteúdo do seu trabalho. Ele pergunta da parte do seu colega para você e vice-versa, alguma parte sua para o seu colega. Então é importante você saber de todo o conteúdo do seu trabalho, ok? Afinal, todos serão questionados. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos como esse, vocês deixam aqui nos comentários para mim. Críticas, dúvidas, sugestões, vocês colocam aqui embaixo também. Eu vou deixar o link de um infográfico contendo os erros de português mais comuns. Peguem, é de graça. É para ajudar vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhem com todos os seus amigos esse conteúdo. Bons estudos a todos. Até a próxima aula. Tchau!